príncipes e princesas, estamos aqui para uma aula muito especial. Meu nome é professora Priscila e nós vamos falar sobre a Páscoa! Ontem dia começou contando para vocês sobre a primeira Páscoa, a Páscoa dos Hebreus, onde se originou a festa da Páscoa, né? E que não tem nada a ver com a Páscoa da gente hoje, né? Eles lembram, quando eles comemoram a Páscoa, é uma festa de 7 dias, né? E eles lembram o momento em que eles viveram escravos no Egito e Deus os libertou, né? Deus mandou uma praga para o Egito, né? Que era a morte dos primogênitos. E para isso os hebreus precisaram matar um cordeiro. E esse cordeiro ficou no lugar do primogênito do povo hebreu. Cada família tinha que matar um cordeiro e pintar a porta, né? A parte da porta de cima de sangue, porque o anjo da morte ia passar, ver aquele sangue ali e não mataria o primogênito que estava dentro daquela casa. Como os egípcios não estavam protegidos, né, pelo sangue do cordeiro, que eles não mataram nenhum cordeiro para isso acontecer, então eles não estavam protegidos, o anjo da morte levou o primogênito de cada família e também o do faraó, né, o herdeiro do trono de faraó. E faraó ficou com muita raiva, ficou muito triste e mandou o povo ir embora, diz: vão embora, vão, e vocês agora são livres. Então a Páscoa, né, a festa da Páscoa para os hebreus, né, para os judeus, o povo de Israel, é a libertação, a passagem de uma vida de escravidão para uma vida livre. Justamente isso. Mas tia Priscila ficou de explicar hoje para você o que essa Páscoa tem a ver com a gente hoje, certo assim? Então vamos começar. Aqui está escrito, talvez não dê para você ler bem direitinho, mas tia vai ler para você. É uma passagem da Bíblia que se encontra em João, capítulo 3, versículo 16. E ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele cordeiro lá morto, ele iria no lugar daquele primogênito, daquela criança, daquele homem que era o primeiro de sua família, representava Jesus Cristo, que seria morto por nós, porque nós somos pecadores, certo assim? Então, na Bíblia tem escrito em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Então, como todo mundo pecou, então nenhum ser humano, nenhuma pessoa poderia viver perto de Deus. Não poderia ver a Deus, porque nós pecamos. E agora? Era como o povo lá, o anjo da morte ia passar, ia levar todo o primogênito. Mas o que fazer? Matar um cordeiro, pintar a porta com o sangue do cordeiro, e aí o anjo da morte ia dizer: oi? Aí eu não posso entrar, aí está protegido. E aí ia para a próxima casa que não estava protegida. Então, foi isso que Deus fez conosco, né? Olha só, Jesus Cristo, você conhece essa história, muito contada, né? No Natal, Jesus Cristo, ele nasceu, né? Num lugar onde os animais comem, dormem, né? No cercado. Pois Jesus Cristo nasceu no cercado coberto, né? E ali onde os animais comem, onde os animais se alimentam, onde coloca a palha, né? O capim, a ração para os bois, para os jumentos, né? Para as vacas, ali ajeitaram bem direitinho e colocaram Jesus Cristo deitado ali, que é chamado, né? Para o povo, em outras culturas isso é chamado de manjedoura, né, o lugar onde os animais se alimentam. E enrolaram Jesus e colocaram Jesus lá. E quem foi que participou dessa festa, hein? Foram os pastores. Um monte de anjos, né, apareceu no céu, porque o céu ficou feliz, porque agora os seres humanos poderiam estar junto de Deus, porque Deus tinha mandado a solução para os homens, para os seres humanos, que era Jesus Cristo.
E eles disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, para os homens a quem Ele quer bem. Deus quer muito bem a todos nós. E aí esses pastores foram lá ver o que foi que estava acontecendo, que esses anjos estavam tão felizes. Disseram: vai lá, ó, lá na manjedoura tem um menino enrolado em volta de pano. Ele é o Filho de Deus. E aí os pastores foram conferir e adoraram ao menino Jesus e ficaram muito felizes, porque agora nós podíamos chegar perto de Deus. Mas isso foi muito doloroso, tudo isso acontecer. Depois que Jesus nasceu, Jesus cresceu, e Jesus fez o bem a muita gente, nos ensinando como viver aqui na terra de forma correta, né? As palavras certas, as formas certas de viver. E aí, quando Jesus completou aproximadamente 33 anos, né? Muita inveja, muito ciúme de Jesus, os líderes, né, do povo de Jesus disseram assim: ah, não, esse homem vai tomar o lugar da gente, vamos fazer alguma coisa com esse homem. Só que eles não sabiam que eles estavam cumprindo um propósito de Deus, que era a morte de Jesus. E aí você já deve ter assistido em muitos filmes, né, em muitos desenhos. Jesus Cristo, ele foi crucificado como se fosse um ladrão, mas ele nunca cometeu pecado algum. Ele era inocente. A mesma coisa do cordeiro. O cordeiro, ele era inocente. Ele não tinha o porquê estar morrendo ali. Mas como era para morrer no lugar do primogênito, e aí os pais, né, dos filhos foram e mataram aquele cordeiro para aquele menino continuar vivo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus, ele era inocente, mas ele precisou morrer para que nós não fôssemos mortos eternamente. Isso é, morte significa separação. Quando uma pessoa morre, essa pessoa é separada de nós. A gente diz: ah, fulano morreu. Fulano, ela foi separado da nossa vida para sempre. E Deus não queria que isso acontecesse com ele em relação a nós. Ele não queria ser afastado, separado de nós para sempre. Então a gente não podia morrer por nós, porque nós somos o quê? Pecadores. Então tinha que ser alguém que não tinha pecado e morreu ali naquela cruz e nos salvou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é tão certo que a Páscoa representava a morte e ressurreição de Jesus, que Jesus morreu na Páscoa. Na Páscoa dos judeus, na festa Páscoa dos judeus, foi o dia que Jesus morreu. E Jesus morreu na sexta-feira, no dia da celebração da sexta-feira, né, em que eles estavam lá na festa deles. Então Jesus morreu, eles mataram, né? Jesus morreu justamente na sexta-feira. No sábado é o dia em que os judeus não podem fazer nada, e foi o dia em que Jesus ficou morto. E no domingo, que era o dia em que eles retomavam a sua vida de trabalho, a sua vida, né, de fazer suas coisas, então aí as mulheres foram olhar Jesus lá no sepulcro, né, e iriam embalsamar o corpo de Jesus, porque não deu tempo de embalsamar bem embalsamado, porque já era de tardezinha, já ia chegando o sábado, e no sábado eles não podem fazer trabalho algum. Então eles iam terminar de embalsamar o corpo de Jesus. Mas aí, quando chegaram lá, elas viram que a pedra da frente do sepulcro, que não é que nem no tempo de hoje, né, que enterra, né, cava um buraco e coloca a pessoa lá dentro. Não, era em rochas, né, que eles colocavam os seus mortos. E quando Jesus foi colocado em uma rocha, né, em uma caverna nova, a Bíblia diz que era nova, e como Jesus foi colocado ali, elas precisavam de alguém que empurrasse aquela pedra bem grande que tapava aquela caverna para poder elas entrarem. E elas iam perguntando: quem vai tirar essa rocha daqui? Quem vai tirar? Quem vai tirar? A gente não tem força para tirar. Olharam de longe assim. Rocha imundida. Alguém já entrou lá dentro. Corre, 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 corre. E quando chegaram lá, não tinha corpo nenhum. E como não tinha corpo nenhum, elas encontraram na frente, né, do sepulcro um anjo. E ele disse assim: olha, vocês estão procurando alguém? A gente está procurando Jesus, ele não está aí dentro. Para onde levaram ele?
vocês estão procurando ele no lugar errado. Ele não está mais morto, ele ressuscitou, ele vive novamente, ele teve uma nova vida. Olha aí a passagem, tá vendo aí? A passagem de uma vida para outra. Jesus, ele morreu mesmo sendo inocente, mas agora ele não tinha mais a morte sobre ele. Agora ele tinha uma vida nova, ele ressuscitou. Isso é muito lindo, né não? Mostrando a gente que a gente, quando colocamos o nosso coração em Deus, como convidamos Jesus para o nosso coração, a gente tem uma nova vida também. A gente pode fazer o que é certo. E aí essas mulheres foram avisar aos amigos dele, aos discípulos. E aí disseram, o quê? E por que ele foi aparecer logo para vocês? Não, peraí. Aí 2 discípulos de Jesus, João e Pedro, saíram correndo até o sepulcro. Quando chegou lá, João ficou na porta, Pedro entrou. Eita, ele não está mais aqui. E aí Maria, que foi acompanhando eles, chegou lá, começou a chorar. Eles voltaram e ela ficou lá. Levaram o meu Jesus, levaram. Ele era meu amigo, ele era o meu Senhor. Onde é que ele está? Aí apareceu um homem lá perto, dizendo, oxe, mulher, por que tu tá chorando desse jeito? Levaram o corpo do meu mestre. Se foi você que levou, diz pra mim onde é que você colocou, que eu vou buscar. Aí ele disse, ei, mulher, por que tu tá chorando? Aí ela contou a mesma história. É porque levaram o corpo do meu mestre. Se foi você, me diz que eu vou buscar. Aí ele pegou e chegou mais perto assim e disse, Maria, por que você tá chorando? Meu Senhor Jesus! E aí, a partir daí, Jesus começou a aparecer para muitas pessoas, né? E apareceu até para 500 pessoas. E viveu na terra ainda um tempo de 40 dias, até que foi levado para os céus. E a Bíblia diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Por isso nós comemoramos a Páscoa, porque Jesus Cristo, ele morreu justamente no dia da Páscoa dos hebreus, para mostrar o que significava aquela Páscoa. Não era só uma mudança de vida de escravo para livre, mas uma mudança de vida lá dentro, olha. Você era escravo de você mesmo, de fazer coisas erradas. Por mais que você tente fazer a coisa certa, quando menos esperar, já fez a coisa errada. Mas aí a gente lembra que Deus nos ama e Ele nos ama de verdade. E Ele sabe que por mais que a gente tente, a gente não consegue ser uma pessoa boa. A gente pode fazer uma bondade aqui, uma bondade ali, mas às vezes você pensa mal de uma pessoa, você faz uma coisa ruim, você bate no irmão, você grita com a mamãe, você grita com o papai, e assim nosso coração vai ficando longe da luz. E quando nós estamos longe da luz, que é Deus, ele fica escuro e a gente não consegue voltar para a luz, a não ser que a gente fale para Jesus, perdão. Eu realmente preciso do Senhor. Me ajude a estar novamente perto de Deus. E aí Jesus leva você para junto da luz e seu coração fica claro. Tem claridade, fica limpo, né? Perto da luz que é Deus. E assim a gente precisa continuar todas as vezes, né? Assim como as plantinhas verdes, elas crescem, a gente precisa crescer nesse movimento de sempre entender que a gente precisa de Jesus para poder chegar perto de Deus. Então era isso que Jesus queria mostrar com a Páscoa dos Hebreus, e é a nossa Páscoa que nós comemoramos hoje. Jesus morreu na sexta-feira, ficou morto no sábado, mas ele ressuscitou no domingo. Nenhuma outra história conta uma história tão linda como a história de Jesus. Isso é tão certo e fez tanto efeito na humanidade que a história da humanidade, como tia Priscila já contou para você, ela é dividida antes e depois de Cristo, né? Você sempre vai ver nos livros de história, né, nos livros
que você precisar estudar sobre a vida de alguém, sobre o antepassado, arqueologia, então sempre vai ter 400, 500 mil anos antes de Cristo, né? No ano 430 depois de Cristo. Então nós vivemos no ano 2021 depois de Cristo, depois desse acontecimento. Legal? Gostou de saber qual é a verdadeira Páscoa? Eu, na realidade, gosto muito da Páscoa. A Páscoa, ela representa que Deus nos ama. E o quanto Ele nos ama, principalmente nessa época que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? Que se fala tanto em doenças, em coisas ruins, em morte. Então, a Páscoa vem nos dar uma esperança. Vem nos lembrar da esperança que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, e que com Ele nós podemos ter esperança que tudo vai se acalmar, tudo vai passar, certo assim? Então, uma boa celebração de Páscoa para você e para sua família. Lembre-se que Deus ama você e que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Beijão no coração. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Mãe, de dizer... Cala a boca! Eu fiz assim.